Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Desmistificando o Espiritismo e hoje nós vamos dar início ao nosso 26º episódio. A gente vai completar a leitura do capítulo 7 do segundo livro, do Livro dos Espíritos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da infância, ou seja, do começo da existência material, das simpatias e antipatias terrenas, ou seja, aquele efeito que a gente tem de encontrar as pessoas e sentir coisas já com relação a elas, né? E a questão do esquecimento do passado. Por que a gente esquece quando a gente reencarna o que a gente já viveu, né? E com isso a gente vai completar esse capítulo que veio falando lá no começo, né? Pra gente de o que acontecia antes da encarnação, do processo encarnatório, das capacidades mentais, das capacidades morais, como é que elas se manifestam. E aí a gente fecha esse capítulo agora, tá bom? Então, vamos lá. Seção Infância, questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Aí a resposta é: pode ser até mais desenvolvido, se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. 380. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos coloca à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade, quer dizer, uma criança muito jovem, pensa como uma criança ou como um adulto? Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não acaba de uma vez com o nascimento. Só gradualmente se desfaz com o desenvolvimento dos órgãos. E o Kardec completa: uma observação vem confirmar essa resposta. Os sonhos de uma criança não têm as características de um adulto. Seu objetivo é quase sempre infantil, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Então, quer dizer, o espírito, quando ele encarna, ele tem que passar pelo processo de se adaptar a um corpo novo, a um cérebro novo. Ele provoca uma espécie de perturbação que já foi descrita lá atrás no processo encarnatório, né? na primeira parte desse capítulo. Então, esse processo ele vai se desfazendo aos poucos conforme os órgãos vão se desenvolvendo. O espírito vai, né, enquanto a vida vai acontecendo, o espírito vai se adaptando à matéria e os órgãos vão respondendo ao estímulo do espírito e vão se adaptando para a nova realidade, para que ele possa fazer o melhor uso possível daquele corpo material que ele tem. 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor, né, a sua característica primitiva? Aí a resposta é assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só vai recobrar a lucidez primitiva, quer dizer, a lucidez anterior, quando a separação estiver completa. Isso é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Está falando assim, quer dizer, a criança, quando ela morre, ela já automaticamente volta a ser o adulto que ela era antes? Mais ou menos. Isso acontece, mas vai acontecer conforme ela se desprende daquele novo corpinho físico que ela estava usando. Então ela leva um tempo para se desprender totalmente e aos poucos vai voltando a conseguir manifestar no corpo, no perispírito, no corpo espiritual, vamos dizer assim, todas as capacidades e as habilidades dela. 382. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento, quer dizer, com a limitação que lhe é colocada pela imperfeição dos seus órgãos? A resposta é não. Esse estado é uma necessidade. Está na natureza e de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. Então ele fala assim, olha, diferente de quando a pessoa tem uma limitação provocada por uma doença, por exemplo, uma deficiência, isso não é a infância não é uma doença, a infância não é uma patologia, ela não é uma condição de resgate. Ela faz parte da natureza, é um processo natural. Então, se é um processo natural, não necessariamente ele vai
ter sofrimento. O espírito não vai sofrer por estar limitado enquanto criança. Ele, na verdade, está tranquilo porque ele está num processo como se estivesse mais relaxado. Então, ele recebe o período, ele pode descansar das preocupações todas, né? Por isso que ele fala que é um repouso para o espírito. 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, ou seja, ele é mais impressionável, e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Então aí é interessante que ele deixa claro, né? A fase da infância é para deixar o espírito mais fácil para ele absorver o que for passado para ele. E é por isso que é tão importante o papel de quem tem a responsabilidade sobre uma criança para educar ela. 384. Por que a primeira manifestação da criança é o choro? Aí a resposta é: para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Você não entende que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Quer dizer, imagina, se a criança estivesse sempre feliz, quem quer se preocupar com o que ela precisa? Né? Admirem, então, em tudo a sabedoria da providência. 385. Bom, não sei se ficou claro, mas é isso, né? Por que a criança chora quando nasce? Para provocar na mãe a preocupação de querer saber se está tudo bem, de tomar conta dela, de estimular ela. Essa fase do choro, de se comunicar pelo choro, ela vai passando conforme a criança vai se desenvolvendo, né? 385, então. Qual a razão da mudança que acontece no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Aí vem uma resposta bem longa até, né? É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Ou seja, quando ele está na fase adulta, ele está chegando no nível que ele estava quando ele estava antes dele encarnar, né? Você não conhece os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabe o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E ainda assim, você as ama e as acaricia como se fossem pedaços de vocês mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna boa vontade que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Vocês sabem? Não. Pois é isso que eu vou explicar. As crianças são seres que Deus envia para novas existências. E para que não lhes sejam excessivamente severos com elas, né, Deus lhes dá todas as aparências da inocência. Mesmo uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real com relação ao que eram antes, não. Ela é a imagem do que deveriam ser. E se não são, é apenas sobre elas que recai a punição. Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e principalmente por causa de seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que receberam durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, ainda continua, mas só um comentário. Fica bem claro, né? Ele fala, olha, por que a criança tem aquela coisa inocente, né? Que todo mundo fica... Porque Deus faz isso para que a gente não coloque sobre elas já o peso de todo o passado delas.
para que elas tenham de fato a oportunidade de ter novas impressões, ter novas experiências, aproveitar essas experiências e melhorar com elas. Então Deus faz isso por elas, para que elas tenham essa chance de vir sem ser julgadas, né? E pelos pais, para que os pais não se sintam, vamos dizer assim, obrigados ou não tenham vontade de tratar elas com uma severidade muito grande porque elas têm coisas para resgatar, porque todos nós temos, né? Então, também pelos pais, para que os pais olhem para aquela criança com aquela inocência que eles veem e falem: eu preciso proteger, eu preciso cuidar, eu preciso ensinar. Então, Deus faz isso tanto por um quanto por outro, para estimular a possibilidade do aprendizado sem julgamento e da proteção sem julgamento. Aí ele continua: como vocês veem, os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, pondere que o espírito das crianças que nascem entre vocês pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diferentes dos vossos. Então ele está falando assim, então tem outra coisa ainda. Pensa que se o espírito da criança que está nascendo ali, ele pode estar vindo de um outro mundo, onde os hábitos eram muito diferentes. Como vocês querem que ele permaneça no meio de vocês, esse ser novo, se ele vem com paixões, né, com tendências completamente diferentes das que vocês possuem, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos de vocês? Como vocês querem que ele se incorpore entre vocês, a não ser como que Deus o quis, ou seja, passando pela peneira da infância? Nela, vem se confundindo todos os pensamentos, todas as características, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. Então, é importante, ele está falando que em todos os mundos tem a fase da infância, porque é a fase onde você está pronto para absorver, para adquirir coisas novas. Todo mundo é igual na infância, de certa forma, né? Nessa fase de estar pronto para receber influências novas, né? E vocês mesmos, ao morrerem, se encontrarão numa espécie de infância entre novos irmãos. E nessa nova existência extraterrena, ou seja, fora da Terra, vocês não conhecerão os hábitos, os costumes, as relações desse mundo ainda novo para vocês. Vocês vão ter que lidar com uma linguagem que não estão acostumados a falar, a linguagem mais viva do que é agora o vosso pensamento. Então, quer dizer, imagina, você chega lá e aí você se comunicar, você não vai falar palavras que você sabe, você vai ter que aprender a manejar o pensamento, e aí você vai precisar também se adaptar. É isso que ele fala, é a mesma coisa. E até ele fala que a questão 319 lá para trás está falando disso, que é lá no começo do capítulo, né? A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, quer dizer, mais suaves, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. É por isso que a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Aí, bom, não preciso comentar mais do que isso, né? Fica bem claro aqui. Simpatias e antipatias terrenas, é a próxima sessão. 386. Dois seres que se conheceram e gostavam um do outro podem encontrar-se em outra existência corpórea e se reconhecer? Aí a resposta é: reconhecer-se não. Sentir-se atraídos um para o outro, sim. Frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, ou seja, por acaso, mas que de fato resultam da atração dos dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Ele inclusive destaca que se buscam por entre a multidão. Aí o Kardec completa, 386A.
não seria mais agradável para eles se reconhecerem? A resposta é: nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que você imagina. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Quer dizer, sempre que tem essa simpatia é porque eles se conheciam? Não. Dois espíritos que se harmonizam e se atraem naturalmente, sem que se tenham conhecido como homens. Então, olha que interessante, nem sempre aquela pessoa que fala, nossa, parece que eu conheço a pessoa, né? Aquela sensação que a gente tem, nem sempre é porque você já conheceu ela, mas é porque você é tão sintonizado com ela, tão afinado com ela nos pensamentos e sentimentos, que você, naturalmente, vocês são atraídos um para o outro. 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? A resposta é: entre os seres pensantes há ligações que vocês ainda não conhecem. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde vocês compreenderão melhor. 389. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Quer dizer, um olha para o outro, percebe já que tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa diferente de atrito ali, ou de diferença do jeito de ser. 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. Quer dizer, sempre é coisa de gente ruim esse negócio do tempo de apatia. Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade do modo de pensar. Mas, à medida que eles forem se elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Aí fala, em ambas. Ou seja, nas duas, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado, ou seja, que aquele outro tem chance de apontar para ele e falar, você é errado, você está errado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe provoca o desejo de fazer o mal. O espírito bom sente repulsão pelo mal, por saber que esse não o compreenderá e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lamentá-lo. Próxima sessão. Essa é curtinha porque é curta e grossa, né? A explicação é bem simples e direta. Esquecimento do passado. 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta é: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ou seja, sem esse esquecimento, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da escuridão à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Quer dizer, se você não souber o passado, talvez você não dê conta de viver o presente. É isso que eles querem dizer, né? Então ele fala assim, então esse véu que oculta as coisas, se você não tivesse ele, é como se você saísse do escuridão e olhasse para a luz. Você não consegue encarar a verdade de uma vez. Então, você esquece o que aconteceu, vive daqui para frente, porque isso é o que você é. 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência da existência de existências que caíram no esquecimento? Dá para entender que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar do que as originou. Quer dizer, a gente consegue entender a ideia de que os sofrimentos da vida podem servir de lição se ele soubesse por que ele está passando por aquilo ali, né?
Mas uma vez que ele não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Essa é a pergunta. Aí a resposta é: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, quer dizer, à sua vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Quer dizer, ele vê o que ele errou e ele vê, putz, eu tinha que ter feito isso. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar, ou seja, consertar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que colocará em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência tentará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual vocês resistem instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que receberam de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que adverte para que não caias nas faltas que já cometestes. Se entrando em nova existência o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e sobe na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. E aí o Kardec completa essa resposta. Embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma lembrança, uma reminiscência, um traço, do nosso passado. Tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer os mesmos erros, nos adverte para resistir. 394. Nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todas as nossas necessidades físicas e doenças, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa. Nós a sentimos por comparação com um estado menos feliz. Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, a seu modo, razões para se aborrecer. Entre nós, o rico, ainda que não sofra as angústias da necessidade material, como o pobre, nem por isso está menos sujeito a sofrimentos que tornam sua vida amarga. Ora, pergunto se, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, e não lamentam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes serviriam de comparação. Aí o Espírito fala para ele, olha, cabem aqui duas respostas diferentes. Há mundos, entre aqueles dos que você está falando, nos quais os habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, você tem que compreender, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite ter. Mas há outros mundos em que os habitantes, que estão, como você diz, em melhores condições que vocês, nem por isso deixam de experimentar grandes desgostos e até infortúnios, ou seja, tristezas, Esses não apreciam a felicidade que eles têm pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda pior, ainda mais infeliz. Contudo, se não apreciam como homens, apreciarão como espíritos. Aí o Kardec completa a explicação dessa questão. No esquecimento das existências anteriores, principalmente quando foram sofridas, não há qualquer coisa de providencial que revela a sabedoria divina?
É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo distante, que elas se apresentam à memória. Ou seja, essas lembranças difíceis, né? Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas as que se tenha sofrido. Ou seja, quando você já está num mundo que é inferior, não ia ser pior ainda ficar pensando em tudo que você já sofreu e que você ainda sofre? Concluímos, portanto, disso que tudo o que Deus faz é bem feito e não nos cabe criticar suas obras, nem lhe dizer como deveria ter regulado o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar excessivamente e, em outros, exaltar o nosso orgulho, travando, assim, o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que é necessário e nos basta: a voz da consciência e nossas tendências instintivas. Ele nos tira o que nos poderia prejudicar. Acrescentamos ainda que, se nós nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens, e esse conhecimento poderia gerar efeitos mais desastrosos sobre as relações sociais. Como nem sempre podemos nos gabar, nos vangloriar do nosso passado, melhor é que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, em que só reina o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa, de sofrida, né? Razão porque neles as criaturas se lembram de sua existência anterior, como nos lembramos do que fizemos ontem. Quanto à estada que possam ter feito em mundos inferiores, trata-se apenas, como já dissemos, de um pesadelo. 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? O Espírito fala, nem sempre. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizer abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. 396. Algumas pessoas julgam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que lhes apresenta como uma imagem de um sonho, que em vão se tenta deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? As pessoas que acham que lembram de alguma coisa, isso é ilusão? Algumas vezes é real. Frequentemente, porém, é uma ilusão contra a qual o homem deve se cuidar, já que pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada, quer dizer, começa a criar coisa na cabeça e acha que é verdade, né? 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor. A lembrança do passado é mais clara para os que habitam os mundos de ordem superior. 398. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, ou seja, uma lembrança do seu passado, se as tendências instintivas são uma lembrança do passado, conclui-se que pelo estudo dessas tendências ele possa conhecer os erros que cometeu? É possível, mas até certo ponto. Deve-se, porém, levar em conta a melhora que possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, o que ele está falando é, pelos instintos nossos de hoje, a pergunta foi assim, se eu percebo que eu tenho essa tendência, então eu posso dizer que no passado eu era assim? Ele fala, mais ou menos, porque você pode ter sido muito pior no passado e ter melhorado entre uma existência e outra. E aí o Kardec continua a pergunta, 398A. Poderá ser pior, isso é, o homem poderá cometer numa existência erros que não cometeu na existência anterior? Aí o Espírito explica. Depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, poderá ser arrastado a novas faltas, a novos erros, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas mostram mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, ou seja, de voltar para trás, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder.
Então o espírito nunca vai para trás, ele nunca perde evolução. Ele pode travar. Ele vai para frente, ele pode até travar, mas ir para trás ele não vai mais. O que ele já aprendeu, ele aprendeu. Né? O que eles estão falando é que você pode cometer outros erros. Né? Você escolhe um caminho que não era, que você não estava preparado para seguir ainda e comete outros erros, mas voltar para trás, não. 399. Sendo os sofrimentos da vida corpórea a expiação das faltas do passado, ou seja, o resgate, né? E ao mesmo tempo provas para o futuro, entende-se disso que da natureza desses sofrimentos é possível deduzir o tipo de existência anterior? A resposta é muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se referem ao futuro quanto ao passado. E aí o Kardec explica. Chegando ao fim marcado pela providência para a sua vida na erraticidade, ou seja, na forma de espírito, né? O próprio espírito escolhe as provas a que deseja se submeter para apressar o seu adiantamento. Isso é, o gênero, o tipo de existência que julga mais apropriado para lhe fornecer os meios de se adiantar. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfar nelas, se eleva. Se falhar, tem que recomeçar. O espírito sempre tem o seu livre-arbítrio. E é por essa liberdade que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corpórea, e que, quando encarnado, decide sobre o que fará ou não fará, e assim vai escolher entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Ao retornar à vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Ainda assim, tem às vezes a vaga consciência dessas vidas, e elas podem até lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com um fim útil, jamais para satisfazer a curiosidade sem utilidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira pela qual se cumpre a vida atual, da escolha posterior do espírito. Então aqui entra outro fato interessante, né? Que eles estão falando, olha, não tem como saber o que a gente vai ser. Só dá para saber o que foi, em alguns casos, normalmente é só quando os espíritos superiores vêm e contam pra gente, olha, você precisa saber por causa disso. Ou por algum motivo você é levado a saber. Mas vir aqui falar, você quer saber o que você foi? Pera aí, eu vou te contar. Isso não se faz, tá? Mas o futuro não dá para saber, porque depende do que você vai ser agora, de quem você vai escolher ser agora, né? O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque mesmo não se lembrando delas com precisão, o fato de as ter conhecido na erraticidade, ou seja, durante a época que o espírito estava livre, né, e o desejo de repará-las o guia por intuição, ou seja, a intuição guia a gente nesse caminho mesmo quando a gente não se lembre, e dá o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, auxiliada pelos espíritos que o assistem, quer dizer, que o ajudam, se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Ou seja, você não sabe, mas você tem o impulso de resistir. A sua consciência fala, faz isso, faz aquilo. Os espíritos vêm e falam, olha, faz isso, e é isso que você precisa fazer. Te ajuda a tentar ir no caminho certo, mas no fim das contas você que escolhe. Mas você sempre tem aquele impulso para saber o que fazer, mas às vezes você se nega a fazer, né? Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber qual o tipo de falta de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi não pelo que é. Ou melhor, e julgar o que ele foi não pelo que ele é, mas pelas tendências que ele tem.
As vicissitudes, ou seja, os sofrimentos da vida corpórea são ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas, ou seja, um resgate das faltas passadas, e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se nós as suportamos com resignação e sem murmurar. Ou seja, se a gente aceita o que acontece para a gente sem ficar reclamando simplesmente, então elas nos purificam e nos elevam. Assim, acho que é importante, comentário meu, tá, gente? Mas lembrar que aceitar com resignação e sem murmurar não é aceitar tudo que acontece pra gente, mas é não ficar se lamentando pelo que vive, reclamando, se revoltando, mas fazer o melhor que a gente puder na situação que a gente tem, né? A natureza dos sofrimentos e das provas que sofremos, né, também nos pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que ele sofre. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho pela humilhação em uma existência como subalterno. O mal rico e o avarento pela miséria. O que foi cruel para os outros pela crueldade que sofrerá. O tirano pela escravidão. O mau filho pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado e assim por diante. E com isso nós encerramos o capítulo 7 do livro 2. Então, no nosso próximo episódio 27, nós vamos falar sobre a emancipação da alma, ou seja, os estados em que a alma consegue alcançar além do que a alma encarnada consegue alcançar além da existência física, além do que o corpo dá para ela. Então vamos falar do sono, dos sonhos, da questão das visitas espirituais entre as pessoas que estão vivas, da comunicação do pensamento, da telepatia, vamos dizer assim, né? Estados do espírito como catalepsia, morte aparente, sonambulismo, êxtase, e outras características desse tipo, tá bom? Muito obrigado e até já. Pessoal, eu tomei a liberdade de fazer esse último comentário no final, porque tem um trecho ali da explicação do Kardec que fala sobre a gente viver sem reclamar, né? Não murmurar, não reclamar daquilo que a gente está vivendo, a gente precisa da aceitação. A gente precisa, de um ponto de vista da nossa evolução, sim, ser capaz de aceitar aquilo que nos acontece, no sentido de aceitar as dificuldades que a vida impõe, de aceitar com amor as dificuldades que a gente tem com relação aos outros. Isso não quer dizer que a gente não deva se respeitar, que a gente não deva se proteger. A gente tem que sempre lembrar que o outro e a gente merecemos igualmente cuidado, tá? Então, eu sou tão outro quanto o outro, né? E eu falo isso porque, infelizmente, a gente sabe que na nossa sociedade, no mundo todo, existe muita violência entre as pessoas cometem violência física e emocional umas contra as outras, e certamente toda a base do espiritismo não está dizendo que você tem que aceitar sofrer. Não, está dizendo que você tem que aceitar as coisas que acontecem no sentido de não se revoltar com elas, de não se tornar amargo, de não abandonar a caminhada por causa disso. Mas você precisa cuidar de você também, né? Você precisa dar amor, mas também precisa dar amor para você mesmo. Então, se você se encontrar numa situação onde você está sofrendo, alguém está provocando o seu sofrimento, você precisa sim fazer o que você puder por essa pessoa, mas se você é assim, você faz um balanço. Se o balanço é provocando mais mal do que bem, talvez não valha a pena a gente permitir que aquilo aconteça. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou causando feridas maiores em mim para tentar fazer alguma coisa que eu acho que é boa, talvez eu precise encontrar uma outra forma de fazer isso, né? Então, eu não tenho que me sujeitar, por exemplo, à violência física, à violência emocional que outras pessoas provocam na gente. Às vezes, o que aquela pessoa precisa é entender que ela vai ficar sozinha se ela não para de agir daquele jeito.
Então a gente tem que saber onde é que está o limite daquilo que a gente pode tolerar de maneira saudável, tá? Eu só quis fazer esse comentário mesmo, porque eu acho que essa é uma questão muito importante, muito atual. A gente não pode se isentar nesse caso, né? E eu tenho certeza que Deus não quer isso da gente. Deus não quer que a gente sofra quieto nas mãos de alguém, mas que a gente aceite o que Ele impõe para a gente de dificuldade na vida, faça o melhor que puder pela gente e pelos outros. E que a gente saiba sempre pesar o quanto o sofrimento que a gente aceita se impor está fazendo bem. Se ele está fazendo um bem muito grande, talvez valha a pena você, se você estiver disposto, se for capaz de fazer aquele sacrifício. Mas se você não está fazendo bem e está só sofrendo com aquilo, então está provocando mais mal que bem. E você é responsável pelo seu bem também, não só pelo do outro. Então é como se você estivesse escolhendo duas pessoas diferentes. Você está fazendo uma coisa que está provocando bem para uma e mal para outra. Bom, se provoca mais bem para uma do que mal para outra, você pode pesar. Mas se você está fazendo uma coisa que não está fazendo bem para uma e está fazendo mal para outra, e essa outra é você, ainda assim está fazendo mal para alguém. Então, vamos cuidar de todo mundo, incluindo a gente, tá bom? Fiquem com Deus.